Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui fazendo um vídeo dando sequência à nossa série de mensagens sobre a parábola do semeador. E eu quero te convidar, você que não assistiu os outros vídeos, os outros 3 vídeos, você clica aqui nesse cardzinho que vai estar aqui desse lado e você pode ter acesso aos outros vídeos dessa série que tem sido bênção, tem sido edificante e hoje não será diferente. Então, vamos lá. Nós estamos tomando por base o texto que está no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos e partimos de uma intrigante informação, de uma intrigante resposta, na verdade uma pergunta que o Senhor Jesus fez aos discípulos e que deve nos trazer um raciocínio acerca da nossa compreensão com relação a esta parábola. Jesus diz assim no versículo 13: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? E quando o Espírito Santo me chamou a atenção para esse texto, então eu entendi que nós precisamos nos debruçar novamente sobre ele, tirar lições e procurar compreendê-lo e compreendê-lo cada vez mais. Se Jesus está dizendo que a compreensão desse texto nos auxilia na compreensão dos seus outros ensinos, das suas outras parábolas, é porque esse texto possui elementos poderosos e fundamentais, ok? Jesus está se referindo a uma parábola cujos elementos da parábola são a sua palavra, né? Nós temos o semeador, mas nós temos a sua palavra, que é a semente, falando, retratando a reação dos corações que recebem a sua palavra. Então, uma parábola que fala da pregação do Evangelho e a reação de quem ouve o Evangelho. Então, quando nós nos debruçamos sobre esse texto nós podemos compreender um pouco mais como é o coração daqueles que recebem a palavra e quais são as reações de cada um desses corações. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre o terceiro tipo de terreno sobre o qual caiu a semente que era semeada. O semeador saiu a semear e enquanto semeava, as sementes iam caindo em diferentes tipos de terreno, que representam os diferentes tipos de coração. E hoje nós estamos no terceiro terreno, que parte do versículo 7 de Marcos 4. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Em Lucas capítulo 8, acerca dessa mesma parábola, em Lucas diz que os espinhos cresceram com as plantas, certo? Agora vamos para a explicação do Senhor Jesus aqui em Marcos, versículo 18. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução das riquezas e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Em Lucas, ele diz que as preocupações da vida, o engano das riquezas e o desejo por outras coisas dessa vida tornam essa planta infrutífera e ela não amadurece. Na explicação, Jesus disse que ela não amadurece. Assim como no vídeo anterior, eu quero começar falando acerca deste terreno, acerca desta representação desse tipo de coração que recebe a palavra de Deus. Eu quero começar a nossa meditação da mesma maneira como o vídeo anterior, usando uma palavra.
E a palavra é prioridade. Muito claramente, este trecho da parábola fala de prioridades. Prioridades. Sim, Jesus está dizendo que as pessoas que são representadas pelo terreno que tem espinhos são pessoas onde nos momentos decisivos o reino de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus nunca vai ser prioridade na sua vida. Nunca vai ser prioridade na sua vida. E percebam que para haver espinhos, para haver o crescimento de plantas, é necessário que haja terra. A questão neste terreno, queridos, é muito importante isso. Não é a ausência de terra, não é a ausência de condições para que as plantas cumprissem o seu processo natural. A planta entra na terra, morre, começa a brotar, a raiz cresce, a planta começa a crescer, ou seja, há terra para isso. A questão é que esta terra já está ocupada por algo que eu entendo, meditando sobre o texto, é que por algo que representa desejos, anseios, vontades que ocupam o lugar prioritário no coração dessas pessoas. Preocupação, anseios desta vida e engano das riquezas. O Senhor Jesus está fazendo uma lista de 3 coisas que sempre que elas surgirem, elas vão entrar em contradição e em combate contra a palavra de Deus e aquilo que ela pode causar na vida de alguém, sufocando. É isso que Jesus diz. O terreno de espinhos são as pessoas que ouvem a palavra e quando elas crescem, o anseio pelas coisas dessa vida, as preocupações e o engano das riquezas sufocam as plantas, tornando elas infrutíferas. E em Lucas diz que elas não amadurecem. Deixa eu frisar isso, deixa eu ratificar isso. Existe terra, a planta nasce, a planta cresce, só que junto com ela crescem espinhos que sufocam esta planta a ponto de que ela fique estagnada. Ela cresce, se torna uma planta, só que ela nunca vai passar para o próximo nível, que é o nível da frutificação. E aí, meus queridos, meus amigos, deixa eu dizer para você uma coisa muito, muito importante. Se existe algo que é de extrema relevância no Evangelho, é a frutificação. Não existe um verdadeiro cristão, uma pessoa transformada pela palavra de Deus, uma pessoa que é afetada pela pessoa do Espírito Santo. Não existe alguém que seja considerado uma pessoa fiel a Deus no que diz respeito ao cumprimento da sua palavra, se essa pessoa não frutifica. Porque como nós estamos vendo aqui, a frutificação é da semente da palavra de Deus. Ou seja, nós devemos apresentar frutos da transformação que a palavra de Deus causa na nossa vida. Frutificação é importantíssimo para Deus, é crucial para Deus. E eu quero me dirigindo já para o final, Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Deus. E quando nós usamos a palavra habite, ela vem de habitat. E habitat, ele é o lugar ideal para o desenvolvimento de uma espécie. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: ei, faça do coração de vocês o lugar ideal para o crescimento e desenvolvimento da palavra de Deus. Ou seja, se no coração de vocês, se o habitat do coração de vocês, se ele está tomado
por coisas que prejudicam o crescimento da palavra, arranquem essas coisas. Se há terra, e de fato havia, e a planta cresceu, é porque ela poderia frutificar. Não frutificou porque havia espinhos. E eu entendo que esses espinhos só poderiam ser arrancados por uma pessoa. A pessoa dona deste coração. É você. Você que tem que olhar para dentro do seu coração, reconhecer os espinhos que sufocam a frutificação da palavra de Deus e arrancá-los. Anseios pelas coisas dessa vida, preocupações, engano das riquezas, coisas que ficam tomando a mente, tomando o coração, impedindo a frutificação, o avanço, o progresso da palavra, manifestação dos frutos da obra transformadora do Evangelho na vida. Prioridade. Em Mateus 7, a partir do 15, Jesus falando acerca de frutos, ele diz: vocês serão reconhecidos pelos frutos de vocês. Ou seja, é necessária a frutificação, é necessária a manifestação da transformação do Evangelho, isso em forma de frutos. É exterior, tem que vir para fora. Tem que ser mostrado, não é algo que fica dentro da gente, tem que vir para fora, tem que vir para o rosto, tem que vir para as atitudes, tem que vir para as palavras, tem que vir para o modo de vida, o fruto tem que ser manifesto. Quem utiliza o fruto não é você, quem se utiliza do fruto é quem pega o fruto, quem olha o fruto, quem experimenta o fruto, e nunca é a própria árvore. São as pessoas que passam por você, você precisa frutificar, porque esse fruto alcança outras pessoas. É necessária essa frutificação. No versículo 19 de Mateus 7, Jesus diz que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Ou seja, toda árvore que não produz bons frutos. Não é só não produzir bons frutos, ou seja, não é só produzir frutos ruins, é não produzir. Não produzir bons frutos abrange aquele que produz maus frutos e aquele que não produz fruto nenhum. E eu encerro citando uma parábola que Jesus conta em Lucas 13, a partir do 6. Fala de um homem que tinha uma figueira na sua vinha e ele vem para colher frutos da figueira. E chegando ali ele não encontra fruto nenhum. Ele chama o responsável e diz assim: ei, arranca essa figueira daqui porque faz 3 anos que eu procuro fruto. Olha a paciência, a longanimidade de Deus. São coisas diferentes, eu sei, mas olha o quanto Deus é paciente. Ele é longânimo, ele ama, ele espera, ele tem expectativa. 3 anos eu procuro fruto nessa figueira e eu não encontro nenhum. Arranque ela porque ela está ocupando a terra inutilmente. Deus espera a frutificação. O fim daquele que produz mau fruto ou que não produz fruto nenhum é ser cortado, é ser lançado no fogo. Eu sei que a maioria de nós pensa nessas coisas para o fim dos tempos, quando Jesus voltar. Mas existem pessoas que ainda durante a sua vida são ceifadas, porque não frutificam, ou porque apresentam frutos ruins. Mas eu encerro com o final desta parábola. Deus é misericordioso. O homem que representa o Espírito Santo, ele diz assim: ei, eu vou cuidar dela, eu vou tratar ela, e aí tu volta o ano que vem. Se não tiver dado fruto, ok, corte, mas se ela tiver dado fruto, ganhamos. Deus é misericordioso. E o fato de eu estar trazendo essa palavra hoje aqui é sinal do amor e da misericórdia e da bondade de Deus. A minha oração é que você reconheça os espinhos no seu coração que sufocam a palavra de Deus, que nunca deixe você colocar o reino de Deus como prioridade, que nunca deixe você se lançar num compromisso mais profundo e intenso com Deus na sua obra, no seu reino. Faça isso, reconheça, olhe para dentro de si, peça ajuda ao Espírito Santo e Ele vai lhe ajudar. E eu creio que você viverá dias maravilhosos e extraordinários que nunca viveu.
Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o nosso próximo vídeo, queridos.